Se eu fosse eu, de Clarice Lispector. Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes eu fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu" que a procura do papel se torna secundária e eu começo a pensar. Diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografia de pessoas que de repente já passaram a ser elas mesmas e mudaram inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova do desconhecido. No entanto, eu tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase, de alegria pura e legítima que eu mal posso adivinhar. Não. Acho que já estou, de algum modo, adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Esse é um poema de Clarice Lispector. Não, desculpa, um poema, uma crônica. Eu não sei se classificaria como crônica, mas acho que classifica. Enfim. Clarice Lispector. Eu tenho lido esse livro dela porque, sinceramente, por causa do TikTok, eu queria começar literatura brasileira e nenhuma parecia me chamar tanta atenção, sabe? Tipo, a maioria, por exemplo, romances. Romances brasileiros, principalmente os antigos, não me chamam tanta atenção, não é algo que eu queria assistir, ler, ver. Então, eu achei melhor começar por poesias, crônicas, algo que trouxesse uma emoção, trouxesse uma experiência de vida. E depois de um vídeo que eu vi de uma carta escrita para Clarice Lispector, que eu não tenho certeza de quem escreveu, ok? Não me julguem, eu não lembro do nome do homem, eu sei que ele é bem famoso. De Fernando Sabino para Clarice Lispector, Nova York, 10 de junho de 1946. Clarice, essa é a quarta carta que inicio para responder a sua. Ainda ontem me lembrei muito de você porque um americano me perguntou se meu relógio era suíço. A Suíça existe mesmo? Daqui de Nova York eu não posso te contar nada além do que você calcula. Tenho sentido muita falta do seu livro que deixei no Brasil para plagiar uns pedaços quando eu vou escrever o meu. Tenho tido muitas dores de cabeça, tenho tido muitos pesadelos, tenho tido muito pouco dinheiro. Tenho tido muitas oportunidades de ficar calado. Tenho tido muita decepção com os correios, tenho tido cansaço, saudade, calma. Tenho bebido muito, muito, muito. Tenho lido os suplementos dominicais. Tenho tido vontade de voltar, tenho xingado muito Getúlio, tenho tido muito medo de morrer. Eu tenho tido muita pena da Helena por ter se casado comigo. Mas aí ele mandou pra ela e era uma carta super linda. Aí eu falei, cara, pra ela receber algo assim, ela tem que ser uma pessoa muito surpreendente, muito especial, sabe? Não sei, eu sinto isso.
Então eu decidi ver, porque eu via também muitas pessoas falando sobre, recitando crônicas dela, falando sobre ela, e eu achei interessante. Então eu peguei esse livro, se chama Clarice Lispector, Clarice na cabeceira. São várias, é uma conjunção de crônicas dela, que eu gosto muito dessa frase de trás. Eu acho que essa frase foi o que me fez pegar o livro antes, na biblioteca, ao invés de vários outros que tinha dela. Crônica é um relato? É uma conversa? É um resumo de estado de espírito? Não sei. Escreveu certa vez a autora Clarice a autora. Clarice na cabeceira é um convite para descobrirmos juntos. Esse livro é muito legal. Tem aqui na capa mesmo, não sei se vai dar pra ver, tem nome de vários autores, pessoas que elas conhecia, que falam um pouco, às vezes eles falam um pouco sobre o texto que vai a vir, ou sobre a Clarice em si, ou experiências que eles tiveram com ela. Eu sinto que todas as crônicas que eu leio dela são muito atuais, apesar delas terem sido escritas há muito tempo atrás. Não sei exatamente quando ela escreveu todas essas crônicas, mas eu acho que foi lá pelos anos de 1950, 1960, o que é bastante tempo se pensa hoje. Tipo, muito tempo. Eu recomendo, se você tiver interesse em literatura brasileira, e assim como eu não querer ler os clássicos que são chatos pra caramba. Desculpa dizer clássicos, mas vocês são chatos demais. Não tenho o que fazer. Mas eles são importantes, tá bom? Eu não tô falando que não são importantes. Só tô falando que pra geração de hoje em dia é chato, é chato. Tipo, primeiro, porque eu sinto, eu odeio, tipo, não entender as coisas. E a literatura era muito feita pra elite, era muito elitista. Era muito elitista. Então era muito usando palavras difíceis e falando de uma forma muito formal, de uma forma com metáforas e mais metáfora em cima de metáfora, que você, no final, a única pessoa que vai entender é alguém ou que estudou muito o autor e analisou e sabia do contexto, blá 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 blá, ou o autor em si, o que não faz sentido pra mim, porque eu acho que literatura tinha que ser algo pra qualquer pessoa conseguir ler, sabe? Tem umas literaturas que eu acho que são boas, e a Clarice, claro, ela usa bastante metáfora, muita metáfora, então você tem que pensar um pouco pra entender. Só que eu sinto que ela não usa uma linguagem totalmente formal, sabe? Eu sinto que ela usa palavras comuns pra descrever metáforas, pra descrever os sentimentos dela. Porque eu sinto que muitas dessas metáforas são sobre os sentimentos dela, tipo, refletindo na vida real, sabe? Ela bota com situações cotidianas, só que ela coloca com um sentimento por trás. Eu não sei exatamente escrever. Tem uma crônica muito boa que eu li ontem dela, que era ela num táxi, na táxi. E ela falava sobre como ela deixou uma mulher entrar no táxi porque estava muito chuvoso e ela dividiu o táxi com a mulher. E a mulher falava o quanto ela era bondosa, o quanto ela era um anjo por deixar, porque blá blá blá. E ela falou, ela fala, cada um recebe o anjo que precisa, sabe? Porque ela não se sentiu um anjo. No final ela fala assim, eu saí do carro deixando minhas asas dobradas pra trás. É genial. Eu acho que é muito genial o jeito que ela consegue, tipo, usar situações cotidianas pra descrever algo tão diferente, sabe? Algo tão difícil de ser descrito como sentimentos. É muito interessante.
É basicamente, esse vídeo eu tô fazendo é basicamente uma revisão do que eu tô achando de Clarice Lispector até agora. E eu acho que eu vou pegar mais coisa pra ler dela, porque me interessou muito, muito, muito. Esse, tipo, eu não tô nem na metade do primeiro livro que eu peguei dela. Eu tô aqui, ó. Aqui. E eu já amo ela, eu já amo ela. Cara, é muito... Vários, não sei quantos, acho que só um até agora falou sobre a morte dela nesse livro ali. E é muito esquisito, às vezes, saber que, tipo, uma pessoa extraordinária, uma pessoa revolucionária, uma pessoa que era uma pessoa comum, mas que a gente bota tanta expectativa, tanta romantização na pessoa que é difícil pensar que, tipo assim, ela tá morta, sabe? Porque isso aqui vive até hoje, sabe? Se alguém me dissesse que isso aqui foi escrito hoje, eu acreditaria, porque é muito atual. Só um pouco a linguagem que é diferente, mas não é disso que eu tô falando. Acredito que vou sim ler mais de Clarice Lispector e espero que continue tão bom, porque acho que a primeira crônica que eu vi dela foi no TikTok. Claro que foi TikTok. Foi Se Eu Fosse Eu. E era uma pessoa narrando no fundo e eu achei muito bonito, sabe? Eu falei, cara, essa mulher é extraordinária. Como que ela produz algo assim, sabe? Como... Porque eu já pensei nessa frase, se eu fosse eu. Mas era em outro contexto, era em outras palavras, mas todo mundo eu acho que já pensou, o que eu faria se eu fosse eu, sabe? Se eu fosse realmente eu. Será que eu sou realmente eu e estou agindo como eu agiria? Ou, ou tem limitações, sabe? Ela diz ali, se eu fosse eu, acho que eu até iria pra cadeia. Eu não posso descrever o tanto que eu, sabe? Eu acho... É muito boa. É muito bom. Vocês vão ler, tá bom? Estou recomendando o livro, tá bom? Enfim, é um livro muito bom. Irei ler. Tchau. Eu nunca sei terminar vídeos.